No cenário da era digital, onde as fronteiras da comunicação são constantemente refinadas, surge um fenômeno intrigante e complexo, o paradoxo da comunicação aberta. O advento da internet e das redes sociais trouxe consigo uma aparente democratização do discurso, oferecendo a todos um palco virtual onde cada um pode expressar as suas ideias, opiniões e as suas próprias experiências. No entanto, por trás dessa aparente liberdade de expressão, surge uma dinâmica paradoxal e multifacetada, onde a pluralidade de vozes coexistem com a polarização de opiniões e a relatividade dos pontos de vista. Este paradoxo se manifesta de diversas formas, desde debates acalorados sobre questões políticas e sociais, até mesmo discussões sobre temas triviais do nosso cotidiano. Um exemplo emblemático é o caso do hambúrguer com vermes, onde uma simples postagem sobre uma experiência gastronômica pode desencadear uma variedade de reações e interpretações contraditórias. Enquanto alguns podem compartilhar a indignação do autor da postagem, outros podem adotar uma abordagem mais cética, questionando a veracidade da história ou sugerindo interpretações alternativas. Essa multiplicidade de perspectivas é alimentada pela relatividade das opiniões, que por sua vez é influenciada por uma série de fatores, incluindo cultura, contexto social, experiências pessoais e até mesmo viés cognitivo. O que é considerado verdadeiro e válido para algumas pessoas pode não ser considerado verdadeiro e válido para outras, trazendo consigo um emaranhamento de complexibilidade de interpretações e significados. O paradoxo da comunicação aberta também apresenta desafios significativos para os algoritmos de inteligência artificial que permeiam nosso mundo digital. Esses algoritmos, projetados para analisar grandes volumes de dados e oferecer recomendações personalizadas, podem ter dificuldade em lidar com a diversidade de opiniões e a relatividade das interpretações humanas. Aqui vamos explorar as diversas facetas desse paradoxo, buscando compreender a sua natureza intrínseca e suas ramificações para a comunicação, e, é claro, a própria tecnologia junto à sociedade como um todo. O paradoxo da comunicação aberta é um fenômeno complexo que ocorre quando uma ampla disponibilidade de informações e a liberdade de expressão geram simultaneamente a diversidade de perspectivas e opiniões totalmente diferentes, mas também podem levar à polarização e à relativização da própria verdade. Em outras palavras, é a coexistência de opiniões contraditórias ou interpretações diversas sobre o mesmo tema ou evento, em um contexto de comunicação aberta e acessível, como a internet e as redes sociais. Este paradoxo surge da interpretação da liberdade de expressão e a diversidade de visões de mundo dos indivíduos. Em um ambiente onde todos têm voz, é natural que surjam opiniões divergentes que reflitam uma variedade de experiências, valores e crença de cada pessoa. No entanto, essa diversidade de perspectivas também pode levar à relativização da verdade, onde os diferentes pontos de vista são considerados igualmente válidos, mesmo que sejam totalmente contraditórios. Por exemplo, em debates sobre questões políticas, sociais ou científicas, é muito comum encontrar uma multiplicidade de opiniões, algumas das quais podem parecer totalmente opostas. O paradoxo da comunicação se manifesta quando cada um defende um lado da sua própria verdade, muitas vezes sem considerar as evidências ou argumentos apresentados pelo outro lado. Este fenômeno é desafiador, porque pode dificultar a busca por consenso e a compreensão mútua entre as partes envolvidas. No entanto, ao mesmo tempo, a diversidade de perspectivas também pode enriquecer o debate e estimular uma reflexão crítica, incentivando as opiniões e questionando as próprias crenças, considerando os diferentes pontos de vista. O exemplo do hambúrguer com vermes é frequentemente utilizado para ilustrar o paradoxo da comunicação devido à sua natureza multifacetada e à diversidade de interpretações que ali mesmo pode ser gerado. Imagine alguém compartilhando nas redes sociais suas experiências desagradáveis ao encontrar um verme em seu hambúrguer em uma lanchonete. Rapidamente, os comentários começam a surgir, apresentando uma variedade de perspectivas sobre o incidente. Para alguns, a presença de um verme em um alimento é considerada inaceitável em qualquer contexto e representa uma falha gritante
para os padrões de higiene daquele estabelecimento. Essas pessoas podem expressar o repúdio e indignação ao compartilhar as suas experiências semelhantes, e também pode alertar outros consumidores para evitarem aquele local. Por outro lado, há aqueles que adotam uma abordagem mais cética. Eles podem questionar a veracidade da história, levantando dúvidas sobre a integridade do autor da postagem ao sugerir que a presença de um verme pode ser um evento totalmente isolado, não havendo nenhuma representatividade que seja algo generalizado de higiene, somente um caso isolado. Além disso, há aqueles que veem a situação de forma mais pragmática, considerando a presença de vermes em alimentos como algo inevitável e até mesmo aceitável em determinados contextos culturais. Eles podem argumentar que em algumas culturas o consumo de insetos é comum e até mesmo valorizado como uma fonte de proteína e nutrientes. Assim, o exemplo do hambúrguer com vermes destaca a relatividade das opiniões e a complexibilidade da comunicação humana. O que pode ser considerado repugnante por alguns pode ser visto como algo irrelevante por outros, dependendo de uma variedade de fatores, incluindo cultura, experiências pessoais e os valores individuais. Essa diversidade de perspectivas ilustra de forma vívida o paradoxo da comunicação, onde múltiplas verdades coexistem e podem também ser interpretadas de maneiras diversas. Os desafios filosóficos apresentados pelo exemplo do hambúrguer com vermes destacam questões profundas relacionadas à ética, o relativismo cultural e a epistemologia. Vamos explorar algum desses desafios. O exemplo abordado sobre o hambúrguer com vermes acaba levantando questões éticas sobre padrões de higiene alimentar e a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais em garantir a segurança dos alimentos. Isso nos leva a refletir sobre o que é considerado moralmente aceitável em termos de práticas alimentares e como devemos agir diante de situações que violam essa linha criada pela sociedade. O exemplo também nos confronta com o relativismo cultural, a ideia de que as normas morais e a prática acabam variando de acordo com a cultura e o contexto social. Enquanto em algumas culturas o consumo de insetos é comum, até mesmo valorizado, em outras isso pode ser visto como repugnante, levantando questões sobre a universalidade da moralidade e a validade de diferentes sistemas de valores. O exemplo do hambúrguer com vermes também nos leva a refletir sobre a natureza do conhecimento e da crença. Como podemos saber se a história compartilhada nas redes sociais é realmente verdadeira? Até que ponto podemos confiar em nossas próprias percepções e experiências? Isso nos leva a explorar questões epistemológicas sobre a natureza e os limites do conhecimento humano. O exemplo destaca os desafios da polarização e do viés cognitivo na comunicação contemporânea. As pessoas tendem a interpretar informações de acordo com suas crenças pré-existentes e também a busca pela confirmação de suas opiniões, ao invés de considerar apenas objetivamente as evidências ali disponíveis. Isso levanta questões sobre como superar as divisões na sociedade e promover um diálogo construtivo e mais inclusivo. O exemplo do hambúrguer com vermes também ilustra como esses desafios filosóficos podem afetar os algoritmos de inteligência artificial, especialmente aqueles projetados para a análise de dados e recomendações de conteúdo. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais isso pode acontecer. Os algoritmos de inteligência artificial aprendem com os dados passados para fazer previsões ou recomendações futuras. Se os dados de treinamento forem tendenciosos ou incompletos, o algoritmo pode reproduzir e amplificar esses vieses em suas recomendações. O algoritmo pode ter uma grande dificuldade em entender e recomendar o conteúdo que reflita uma variedade de perspectivas. Os algoritmos de recomendações muitas vezes priorizam o engajamento do usuário, semelhante ao que o usuário já consumiu anteriormente. Isso pode levar à formação de bolhas de filtro, onde os usuários são expostos a apenas aquela informação que confirme as suas opiniões pré-existentes. No contexto do exemplo do hambúrguer com vermes, um usuário que expressa indignação com a situação pode ser exposto a mais conteúdos que validem essa indignação, reforçando ainda mais a sua visão, mesmo que aquelas informações sejam desenvolvidas por um grupo que tende a ser uma fake news. Os algoritmos de inteligência artificial
pode ter uma grande dificuldade em entender e considerar a relatividade cultural ao recomendar um conteúdo. Os algoritmos de inteligência artificial também podem enfrentar uma grande dificuldade na verificação de fatos e na determinação na veracidade daquela informação específica. No exemplo do hambúrguer com vermes, um algoritmo pode ter uma grande dificuldade em distinguir entre os relatos verdadeiros e os falsos, especialmente se houver uma variedade de opiniões e interpretações sobre o mesmo assunto. As consequências sociais e culturais do paradoxo da comunicação aberta são significativas e podem moldar profundamente a forma como interagimos dentro das nossas relações na era digital. Aqui estão algumas das principais consequências a serem consideradas. A diversidade de opiniões na comunicação aberta pode levar à polarização e ao aumento dos conflitos sociais. As pessoas tendem a se agrupar em tribos digitais que compartilham de suas visões políticas, sociais e culturais, o que pode levar a um aumento da hostilidade e da intolerância em relação a quem pensa de forma diferente. A comunicação aberta facilita a disseminação rápida de informações, mas também aumenta o risco da propagação da desinformação e as notícias falsas. As redes sociais são frequentemente utilizadas para disseminar informações enganosas e até mesmo tendenciosas, o que pode minar a confiança na mídia tradicional e na autoridade das instituições. A diversidade das opiniões na comunicação aberta pode tornar mais difícil para a sociedade alcançar um consenso sobre questões importantes. Onde havia uma narrativa comum compartilhada por todos, agora existem muitas narrativas concorrentes, o que pode levar ao enfraquecimento do tecido social e da coesão comunitária. Portanto, precisamos compreender algo extremamente importante para esse movimento. O paradoxo da comunicação aberta refere-se à interseção entre a liberdade de expressão e os desafios associados à disseminação desenfreada de informações. Embora a comunicação aberta possa facilitar o compartilhamento de conhecimento, promovendo debates saudáveis e fortalecendo consigo também a própria democracia, traz consigo uma série de riscos e consequências negativas quando mal utilizadas ou manipuladas. Ao apresentar uma versão distorcida da realidade, as pessoas podem se tornar mais suscetíveis a discursos de ódios, divisões ideológicas e também a confrontos interpessoais diretos. A retirada de informações de contexto pode prejudicar a reputação de indivíduos e organizações e até mesmo grupos sociais, especialmente quando essas informações são distorcidas para se encaixar em uma determinada narrativa. Isso pode levar a uma diminuição de credibilidade nas fontes de informação, prejudicando o funcionamento saudável da sociedade democrática. Portanto, é crucial reconhecer os riscos associados ao paradoxo da comunicação aberta e trabalhar para promover uma cultura de comunicação responsável e ética. Isso envolve verificar informações antes de compartilhá-las, questionar fontes duvidosas e promover a alfabetização midiática e digital para que as pessoas possam discernir entre informações confiáveis e desinformações, o que é algo que já é crucial na nossa rede de ensino. Ao fazer isso, podemos ajudar a mitigar os efeitos negativos do paradoxo da comunicação aberta e promover a comunicação mais saudável e informativa. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo Código Aberto. Tchau!